Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, muito bom dia a todos, sou o apóstolo Miguel Ângelo. A minha saudação em nome daquele que vive e que reina, o Senhor Jesus Cristo. Saúdo a todos com esta graça maravilhosa de Deus, esse amor do Senhor, as consolações do Espírito Santo. Deixe-me começar esse programa dizendo-lhe de uma paixão que eu tenho por Jesus Cristo. De um amor profundo, intenso e eterno que eu tenho por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi, é e será sempre o único Senhor da minha vida. Ele foi o meu libertador há 45 anos, quando, após um acidente, no cumprimento do serviço militar, que me deixou 2 anos em cima de camas de hospitais, 20 cirurgias, placas, parafusos, grandes cirurgias de grande extensão. Mas a maior obra que Deus fez foi a obra de libertação no meu coração e na minha mente, nas minhas emoções. Porque eu conheci a verdade e a verdade me libertou. Eu venho de uma origem católica, apostólica, romana, e eu fui iludido durante 21 anos da minha vida, pensando que os ídolos, as imagens, reproduziam Deus. Então eu fui um adorador de Nossa Senhora de Fátima, um adorador de São Judas Tadeu, um homem de procissões, um homem de missas, de confissão auricular, porque eu estava debaixo de uma ilusão espiritual. Era como uma cegueira espiritual, era como se tivesse um véu sobre os meus olhos e o meu coração. Quando eu conheci a verdade me libertou. E a verdade me libertou para eu viver de forma sincera e honesta o Evangelho de Jesus. Você sabe que quando a pessoa abraça a fé, abraça um padrão de vida, que não é apenas uma filosofia de vida, é que o próprio Deus, em Cristo Jesus, passa a morar no coração e na vida da pessoa. A pessoa se transforma no templo do Espírito Santo. O Espírito do Senhor vive em nós. E onde está o Espírito de Deus, não há lugar, nem pode haver lugar para obras da carne. Entre elas, por exemplo, uma que ofende demasiadamente a Deus, porque ela é a conexão com o diabo, e que faz um mal tremendo à vida da pessoa, que se chama a mentira. O Evangelho é libertador, ele liberta a pessoa das drogas, do álcool, do mundo, da perversidade, do desespero de vida, do engano, da ilusão, e ele liberta o ser humano da mentira. Porque todos nós, de crianças, sem que ninguém nos tivesse ensinado, nós começamos a praticar mentiras. E isto, às vezes, toma um vulto. Porque uma coisa é você dizer, mas eu não falei a verdade porque eu não quis ofender. Eu não falei a verdade porque eu quis me proteger. E há pessoas que estabelecem relações baseadas na mentira. Nenhuma relação baseada em mentira subsiste. Seja ela familiar, profissional, governamental. Eu me recordo que, alguns anos atrás, eu ouvia dizer, a economia do Brasil está perfeita, estamos aí com superávit, não há nenhum problema, isto aqui é um paraíso. Tanto que reelegemos, inclusive, uma presidente baseada num contexto socioeconômico que não era verdadeiro, mas criou-se uma ilusão de que era a verdade. A verdade é libertadora, a mentira é escravizadora. O diabo, que é o pai da mentira,
ele seduz as pessoas a criarem um mundo que não é o mundo da verdade. Eu tenho explicado isso aqui, que quando a pessoa tem uma compulsão e que mente sistematicamente, criando um mundo, construindo um castelo em cima da areia, criando uma situação que não é a realidade de vida, mas que ela insiste em dizer que é a sua realidade. Ela é, na realidade, um compulsivo mentiroso. E a compulsão pela mentira, pela psicanálise, se chama de quê? Da mitomania. Mitomania é uma compulsão que a pessoa tem de falar coisas, de dizer coisas, de argumentar coisas fora da realidade da vida. E com isso, se isso está na mão de um governante, está na mão de um chefe de família, do marido, do empresário, enfim, imagina que tipo de relação é estabelecida na vida. A mitomania é uma doença, uma psicopatia, que precisa de ser ensinada à pessoa a se libertar, reconhecendo que aquele mundo que ela está criando, a mitomania criou um mundo que não é a realidade, aquilo ali levará, certamente, se não levou, levará a uma vida de escravidão, a uma vida de muito sofrimento. Eu tenho falado aqui, você se lembra de um filme de Leonardo DiCaprio, Prenda-me se for capaz, que ele aparecia como um comandante de avião e não era, um piloto e não era. Tem aí o filho do rei aqui no Brasil, um rapaz que se apresentava como filho do dono de uma das grandes companhias de aviação. Tinha trânsito no meio da sociedade, tinha trânsito no meio do governo e não era. Era mentindo para cobrir mentira, para cobrir esta compulsão escravizadora que é a mitomania. Claro que só o Evangelho pode resolver esta questão. A pessoa pode tomar todos os remédios, todos os ansiolíticos, não resolve, porque isso depois leva a um estado de depressão e, quizás, pode levar até ao óbito. A pessoa pode gerar o seu próprio óbito através do suicídio. Então, nós entendemos que a grande obra que o Espírito de Deus, pela palavra, faz é que limpa a pessoa, regenera a pessoa. Diz que o Espírito Santo, a palavra lava, o Espírito Santo regenera. Então a pessoa chega ao Evangelho pela eleição de Deus e às vezes ela está debaixo desta compulsão da mentira, do engano, mente ao marido, mente ao marido. Eu me recordo de um casal que o esposo disse, olha, minha mulher gastou o meu dinheiro todo e nunca me disse nada, ela me traiu, porque ela possuía essa compulsão da mentira através do gasto. Ela se sentia feliz gastando porque ela tinha uma compulsão, era dependente, as endorfinas dela precisavam de ser sempre extrapoladas, mas era uma mentirosa compulsiva, era uma mitomaníaca. Agora veja os senhores, quando esta compulsão da mentira vem para o âmbito espiritual, porque se pressupõe que o pregador que fala da verdade viva a verdade. Se pressupõe que a igreja do verdadeiro Deus seja um lugar como reserva moral onde a verdade é promulgada e vivida. Mas existem apelos contrários desde os tempos de Jesus, que Jesus já dizia, atenção, olha o falso profeta, ele se traveste de, acho que por fora ele põe uma pele de ovelha, mas por dentro ele é um lobo roubador e devorador. Ele diz, pelos frutos você conhece. Eu sei que há tanta gente que tem caído, tem sido iludida em mentira, né? Você sabe aquele investimento de pirâmide, que levou tanta gente à bancarrota, porque alguém criou uma mentira compulsiva, você investe 100, você vai receber 500, investe 1.000, você vai receber 2 milhões. Então, esta mentira atrás da mentira criou aí bancarrota para milhares de pessoas. Então, isto no âmbito espiritual
é dramático. Pedro, ao escrever a sua segunda epístola, ele fala assim no capítulo número 2. Assim, pois, como no meio do povo surgiram falsos profetas, olha aí, o falso profeta, assim como também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então vejam, os senhores, diz que introduzirão dissimuladamente heresias, mentiras, enganos, que são destruidores. Eu às vezes, não tenho muito tempo, mas às vezes eu ouço numa rádio, num canal de televisão, eu digo, mas como é que é possível alguém acreditar nisso? Acreditar que um vidro de óleo, um pedaço de sal, um pedaço de papel, de tecido, de madeira, pode uma chavezinha de não sei de que, de plástico, pode ser a solução de todos os problemas. Você não vê que isso é uma heresia destruidora, é um engano destruidor, que leva, diz a palavra do Senhor, heresias destruidoras. E para quem promulga, diz a Bíblia, que leva à destruição, repentina destruição. Pedro continua, muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Quer dizer que viver esta ilusão do falso profeta, esta mitomania de se mentir, de se promulgar coisas que não têm nada a ver com a Bíblia, mas dizendo que é da Bíblia, a Bíblia diz, mas não diz, isso tudo que é herético, que é mentiroso, isso parte da boca de alguém que está, e do coração, que está debaixo de uma compulsão mentirosa. Porque eu cheguei à conclusão que as pessoas, biblicamente, que pregam a Bíblia e que fazem contextos nas suas pregações fora da Bíblia Sagrada, na realidade elas estão debaixo desta compulsão. E Pedro continua dizendo, também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a destruição não dorme. Veja, diz que palavras fictícias, movidos pela avareza, fazem comércio de vós. Então nós estamos, hoje em dia, vendo uma hecatombe nesta questão. Eu, às vezes, recebo pessoas no nosso ministério que me dizem, apóstolo, eu não sei onde é que tinha a cabeça. Como é que eu fui acreditar numa coisa dessa? Se é heresia, é mentira. Se é mentira, tem conexão com o diabo. Se tem conexão com o diabo, o final disso é destruição, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Eu louvo a Deus, porque quando Deus levantou o nosso ministério, eu pensei da seguinte forma, ou eu vivo a verdade do Evangelho, ou eu me recuso peremptoriamente a ser o porta-voz de mentiras. Porque se não há sinceridade, se não há honestidade que o Evangelho provoca pela regeneração, pela reconciliação com Deus, Paulo diz isso, faz morrer a tua natureza terrena. A natureza terrena, nossa natureza terrena, desde crianças, nunca vi a minha mãe, eu pequenino e a minha mãe me ensinando a mentir ao meu pai. Isso já nasce com a pessoa, é da carne da pessoa. A pessoa nasce em pecado. E dizem as estatísticas que por volta dos 16, 18 anos é quando essa compulsão pela mentira se torna algo forte na vida das pessoas que não conhecem o Evangelho. Então, quantas vezes a pessoa diz que ama e não ama nada? Quantas pessoas dizem, você é isso e aquilo, e depois, na prática, é totalmente contrário. Então, nós entendemos
que o evangelho da graça de Deus é um evangelho libertador. A pessoa é ou não é da graça, amado? Porque na graça de Deus não há espaço para viver um pouco de verdade, um pouco de mentira, um pouco de graça e um pouco de lei. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele fala sobre isto. Olha só, quer ver? Deixa eu chegar lá. Gálatas, capítulo 5, ele diz: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e não submetais de novo a um jugo de escravidão. Então aqui ele está falando de um jugo de escravidão da lei, porque o diabo usa a lei de Moisés para fazer as pessoas viverem, sendo gentias, como se fossem judeus, anulando o sacrifício de Cristo. Isso é uma mentira. Por isso é que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a lei fosse um pacto perfeito, não era preciso, nem seria necessário se estabelecer um novo pacto de melhores e superiores promessas. Não seria necessário. Mas ele tinha defeito, não salvava, não, era fraco, era inútil. Desde que Jesus agora veio estabelecer um pacto novo, uma aliança nova. E ele disse que ele inscreve na mente e no coração a palavra dele para nós cumprirmos. E ele disse, quando ele diz nova aliança, está prestes a desaparecer a velha. Só que se passaram 2019 anos, senhores, e a velha aliança está arraigada ao coração. E elas não sabem, as pessoas têm que aprender isso, que há um véu no coração. Quando a pessoa, chamado o véu de Moisés, quando a pessoa se converte, que o véu é retirado. A mentira é retirada, a maldição é retirada, as escamas caem dos olhos e a pessoa é livre. Eu só passei a ser um homem completamente livre dessas reminiscências da lei, dessas tradições da lei que não anulam a palavra, na realidade elas anulam a palavra, quando a graça de Deus, em 1989, 87 em diante, me iluminou os olhos do coração e eu compreendi a herança e a esperança dos santos. Eu compreendi a multiforme sabedoria de Deus. Eu compreendi, conforme Paulo disse aos Colossenses, que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então diz que esta obra de libertação, ela é do alto da cabeça à planta dos pés, é uma libertação das emoções, é uma libertação das amarras que a religião promove, promulga, o mundo que invade a vida das pessoas diuturnamente. Então, Senhor, você que tem uma admiração pela graça de Deus, você que ama a pregação da graça, não se esqueça que existem pessoas que fazem comércio com os outros, com heresias, portanto, mentiras destruidoras. Então veja, o senhor está num lugar que tem uma placa dizendo igreja e que lá dentro se promulga comércio com a fé das pessoas. Mas como a pessoa está debaixo daquela ilusão da mentira, ela acha que aquilo ali é verdade. Até que um dia os seus olhos espirituais se iluminam. Como eu tive esse processo de ter olhos espirituais iluminados para compreender a herança e a esperança dos santos. Eu também já participei de ministério que não tinha um mínimo de visão de evangelização, de obra de Deus. Era ali um primeiro reino não saía dali. Então, eu entendo hoje, como um teólogo reformista, que o meu chamado é um chamado paulino, a promulgar o evangelho da graça de Deus, mostrando um único Deus. Cristo é Deus, não existem três. A Bíblia não fala de trindade celestial, amado. Isso foi uma criação de Constantino lá em Roma. A Bíblia fala de um único Deus, desde o Antigo Testamento
Ele se manifestou como Pai, como Filho na redenção, como Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas nós estamos diante de um só Deus. Nós não somos politeístas. Aí vem todo um sistema de heresia e diz, não, existem três. João, quando teve a revelação do Apocalipse, ele diz que eis que eu olho e vejo no céu um trono e alguém assentado no trono. Não eram três tronos, não eram três deuses, não era um Pai, um Filho, um Espírito Santo. Não existe esta coisa de uma pomba. Pomba como símbolo do Evangelho, pomba, uma avezinha frágil. O Evangelho, se você quer simbolizá-lo, traga uma águia poderosa, mas nunca uma pomba, uma chaminha do fogo. Não existe isso aí. O fogo do Espírito está na nossa vida. É o próprio Deus, Cristo em nós, a esperança. Claro, isto é a verdade, esta é a verdade libertadora. Onde há verdade, não subsiste a mentira. A mentira é desmascarada e jogada por terra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje é quarta-feira, nos conhecendo fatos que estiveram ocultos desde os tempos eternos. Estamos aprendendo a reivindicar os tesouros ocultos, as riquezas encobertas, aquilo que Deus disse que o ímpio ajuntará para dar ao justo. Estamos aí mostrando um evangelho de boas novas, de grande alegria. Que uma vez esta palavra semeada no coração, amado, você passa a ser um novo homem, um homem livre, um homem feliz, uma mulher livre, uma mulher feliz. Eu pensava, quando eu tinha conhecimento da minha vida, ou quando eu tive conhecimento da minha vida, eu nasci para ser um católico e vou morrer católico. Eu vou seguir a tradição da minha avó e ir atrás de Nossa Senhora de Fátima e de São Judas Tadeu. E eu hoje posso lhe dizer, graças a Deus, porque eu nasci para ser de Jesus e para ser salvo. E não ter escamas nos olhos, nem véus no coração. Amém? Nós temos um telefone 30 17 90 90. Ligue para nós, por favor. Se você precisa de uma oração, nós temos bispas conselheiras. Hoje à noite, 7h30 da noite, nosso grande encontro aqui na Catedral Cristo Vive, Rua Maricá, 320, bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro. Tem parque de estacionamento, tem ambiente climatizado e tem uma grande família que espera por você. Se você sentiu o desejo de semear neste programa, ligue para mim, 30 17 90 90 e semeie uma semente financeira de colaboração com esta programação. Muito obrigado ao povo da Cristo Vive, obrigado à minha equipe de televisão, dou graças a Deus por poder ser um instrumento da verdade de Deus. Graça e paz a todos e até amanhã, em nome de Jesus. Com você, só a verdade. A verdade é libertadora. Graça e paz.